Beleza, então vamos conhecer o Figma, tá? Eu abri aqui uma aba anônima porque eu já estou logado na outra, então para mostrar para vocês como que vai ser quando vocês acessarem. O Figma, ele pode ser usado tanto online quanto baixando ele. Então, isso é muito bom pra gente, porque se a gente precisar mexer em algum arquivo e não está no nosso computador, mas está na casa de um amigo, simplesmente tendo um computador e acesso à internet a gente consegue. Se a gente começou o post no computador e quer terminar no notebook, no escritório, ou terminar em casa, a gente também consegue tudo através do navegador. E qualquer computador vai rodar o Figma por ele ser no navegador, então a gente não tem que ficar preocupado com o programa ser muito pesado ou ocupar espaço da nossa memória do computador, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou com o Google aberto. E para eu entrar no Figma é muito simples. Só digitar figma.com que eu entro. Vocês vão se deparar com essa tela aqui, que é uma tela explicando um pouco mais do que é o Figma e tudo mais. Se vocês quiserem dar uma olhada, quanto mais informação, melhor. Eu não sei se tem em português, talvez tenha, mas enfim, não é muito importante para nós aqui agora, tá? Então sim, ele tem um modo pago, mas eu estou usando o Figma, como eu disse para vocês, como minha ferramenta principal de trabalho, e eu não estou precisando usar o pago. Eu estou usando para todos os meus clientes e eu estou conseguindo fazer tranquilamente, porque o pago ele funciona melhor para time. Então, se tu tiver um time de mais de 3 pessoas, parece, trabalhando no mesmo arquivo, trabalhando, tipo, se tu quiser organizar melhor para um time, tu usa o pago. Mas como eu trabalho eu e mais 2 pessoas, eu consigo tranquilamente organizar com o gratuito e eu ainda vou mostrar para vocês uma coisa muito legal, que dá para 2 pessoas mexerem ao mesmo tempo no mesmo arquivo e eu uso muito isso com o Pedro, que é quem me ajuda a editar a rede social para cliente, editar a imagem de rede social para cliente e as minhas próprias imagens, tá? Sério, o Figma ele é incrível. Então vamos lá. É a primeira vez que vocês chegaram aqui nessa tela, então vocês vão ter que criar uma conta. Clica aqui em Sign Up, vocês podem fazer o cadastro com a própria conta do Google de vocês, ou vocês podem colocar aqui um e-mail, ou vocês podem colocar aqui um e-mail e uma senha, tá? Simples, bota aqui, criou a conta, puf, foi. Aí quando vocês entrarem, vocês vão se deparar com essa tela aqui, que esse é o Figma, tá? Quando vocês abrirem, por exemplo, se eu abrir o Figma aqui, vocês vão ver que é a mesma tela que abre, ó, quando eu abro o programa no meu computador. Eu uso o programa, mas é a mesma coisa. Então essa é a tela. Tá. E o que a gente tem aqui nessa tela? A gente tem, primeiro aqui, se a gente for ver aqui são abas, tá? Então aqui eu estou no Drafts, que são rascunhos, mas vamos clicar aqui na primeira aba, que é o Search. Então o Search é onde eu vou pesquisar os projetos se eu quiser pesquisar por alguma coisa específica, por exemplo, redes sociais. Eu coloco redes, ele já vai achar algumas coisas que tenham redes sociais como palavra-chave, tá? Palavra-chave não é algo que tu tem que especificar, tu só colocou no título ou tem alguma coisa a ver com aquilo, ele já vai localizar para ti. Se tu clicar aqui, ele vai abrir o teu perfil. Então, algumas coisas aqui que provavelmente eu vou ter que editar isso aqui e deixar borrado. Mas eu não tenho certeza. Search, que a gente já viu. E aqui eu tenho recentes, que é geralmente onde abre quando tu abre o Figma normal. E aqui ficam os projetos que tu abriu recentemente. Aqui tu pode colocar se tu quer em ordem alfabética, data de criação. Aqui eu deixo a última visualização, porque fica sempre os últimos projetos que eu mexi. Tá? Eu posso ver eles em formato de lista, caso eu queira. E aqui eu posso ver eles em maiorzinho para eu entender melhor. Aqui eu posso importar, porque eu posso salvar um arquivo em, eu não sei se é .fig, eu acho que é, mas é no formato do Figma. E eu posso levar ele num pendrive, por exemplo, e posso importar no meu Figma ou no Figma de outra pessoa. Porque aqui isso tudo ficou online. Então se eu quiser ter uma coisa offline, algo do tipo para transferir para as pessoas, eu posso fazer assim. Depois eu mostro na hora de exportar. Aqui eu crio um projeto novo, assim como aqui também. Crio um arquivo novo, na verdade. São nesses mais, tá? Então aqui, se a gente quiser fazer download, né? Você tem que fazer a propagandinha deles. Aqui são os times, então eu tenho o time da Friday, que é a minha agência, e o time da Mocha, que é uma empresa que é o nosso maior cliente. Então, lá tem bastante coisa dentro da Mocha, como se fosse basicamente outra empresa. É outra empresa, na verdade, mas pra gente é como se fosse outra empresa, porque tem outros clientes pela Mocha. Então eu separo nesses 2 times. Eu vou mostrar aqui o da Friday porque eu sei que eu posso. Da Mocha eu não cheguei a pedir permissão, então melhor deixar quietinho. Então aqui, na Friday, eu tenho alguns projetos. Que é o projeto do Wilton, que sou eu, que é a minha rede social, meu Instagram, meu YouTube, enfim, minhas redes sociais de conteúdo. Tem aqui o da Friday, que, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Ó. Então, aqui são os últimos projetos da Friday. Como eu disse, eu comecei a usar ele recentemente, eu estou usando ele para tudo, então, inclusive para criar sites. O último site que eu criei foi por aqui. Eu criei todo o layout do site no Figma, e está sendo incrível, assim.
Eu também tenho toda a identidade visual da Friday aqui. E por que eu faço isso? Eu não criei ela aqui, mas eu trouxe toda ela para cá em arquivo editável mesmo, porque se eu quiser editar qualquer coisa aqui eu posso, e eu posso pegar o arquivo raiz aqui, então um arquivo sem compressão, sem nada, é um vetor aqui mesmo no Figma. Então eu consigo colocar ele de qualquer tamanho, se eu quiser fazer um post para Friday que precise de algo maior ou qualquer coisa do tipo. E além disso eu consigo organizar tudo aqui, então é muito mais fácil. Eu preciso do logo da Friday, eu venho aqui e já está no próprio Figma, não preciso ter um arquivo, uma pasta de arquivos e tudo mais, tá? Então aqui depois tem o meu, aqui tem um de um outro cliente, enfim, assim vai. Eu não trouxe todos os clientes para cá ainda. Aqui nós temos os plugins. Eu não vou entrar muito a fundo no assunto de plugin, porque a gente não precisa usar nenhum. A gente pode usar alguns plugins que facilitam. Na verdade, para rede social eu não tenho usado nada. Isso aqui tudo é para site. Mas, enfim, conforme eu for usando mais e for vendo algumas coisas de plugin que eu acho que vai ser útil para vocês, eu vou colocando aqui, tá? E também nas minhas redes sociais, então sempre me acompanhem no Insta, que é @Vilton, e no YouTube, que é @Vilton... Vilton1? Vilton1. Tipo Vilton, só que sem o N e um no lugar, tá? Então não vamos falar muito sobre plugin agora. E aqui tem o Drafts, que são rascunhos, que são arquivos que não tem nenhum projeto. E é o que a gente vai criar agora, porque a gente só tem nenhuma especificação para isso, eu vou só apresentar a ferramenta para vocês, então eu vou criar um novo rascunho. Eu posso clicar tanto aqui quanto naquele maisinho que tinha ali. Tá, eu vou tentar te mostrar o Figma de uma forma bem direta e bem rápida, tá? Vai ser difícil fazer isso, mas eu vou tentar. E eu vou tentar não mostrar todas as ferramentas, porque vai por mim, tem coisa aqui que eu nem uso, ele é um programa bem simples, mas ele é muito poderoso e tem coisas que eu nem uso. Então eu vou tentar mostrar essas coisas de uma forma bem rápida ou nem mostrar, porque senão eu vou acabar só confundindo tua cabeça. O Figma ele tem muita ferramenta muito importante para alguns outros tipos de trabalho, por exemplo, tem coisas que eu uso no site, como auto layout ou até alguns plugins, que eu não tenho por que ensinar para vocês aqui agora, porque isso não é um curso de Figma, é um curso de design para rede social, e vocês acabariam não usando isso. Tá? O que eu não mostrar aqui, talvez eu deixe para mostrar na parte prática, porque tem coisas que eu vou tentar explicar da melhor forma possível aqui, mas vai fazer muito mais sentido quando eu estiver realmente criando um post. Então agora eu vou passar por todas as partes do Figma, a gente vai entender tudo dele, mas tem coisas que eu vou explicar muito melhor na parte prática, tá? Então caso tu não tenha entendido alguma coisa, tu pode perguntar, não te preocupa com isso, pode perguntar, mas provavelmente tu vai entender quando eu estiver criando um arquivo, tá? Bem importante dizer isso antes de começar, e vamos começar. Então essa é a primeira tela quando tu realmente está produzindo, quando tu realmente está criando no Figma, tá? Então ela é dividida em 4 partes. Aqui é a minha área de trabalho, a minha área útil, que é onde vai aparecer os arquivos, no caso. Aqui são os layers, que são as camadas. Aqui em cima é a parte de ferramentas, onde eu vou poder criar forma, criar frames, enfim. E aqui é a parte de propriedades, tá? Então se eu clicar aqui, eu tenho algumas outras coisas, que são como se fosse o arquivo das pastas do Windows, que eu posso colocar coisas, mexer em configurações da tela. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer um arquivo novo, posso colocar uma imagem, salvar como .fig, lembra aquilo que eu tinha dito para salvar offline? Então, todas essas coisas a gente consegue fazer aqui. No Edit eu consigo colar, copiar e tudo mais. Enfim, essa parte, assim, a gente usa muito pouco, tá? Para poder trabalhar no Figma, eu preciso de uma área de trabalho, que a gente chama de frame, que é como se fosse uma tela. Tá? Imagina que para pintar tu precisa de uma tela, aqui tu precisa de um frame, que é onde vai estar, é a área útil que vai estar o teu post. Para isso eu posso clicar aqui no frame, ou eu posso apertar F. Tá? Então aqui do lado, na parte de propriedades, a propriedade, lembra que ela vai sempre mudar de acordo com a ferramenta que tu tá. Como eu estou na ferramenta de frame, ele vai me dar algumas propriedades do frame. E aqui ele já me dá alguns modelos prontos, ó, como telefone, tablet. Então ele é muito feito para criação de interfaces visuais. Então aplicativo, por exemplo, se tu quiser fazer um aplicativo ou um site para telefone, tá tudo aqui. Se tu quiser já criar um template de telefone para ver como que vai ficar teu Insta, todas essas coisas tu pode fazer por aqui. Ele tem para tablet, desktop, até para relógio. Tu vai criar um papel de parede para relógio. Ou então... Tá certo? Aqui tá certo. Vai criar um papel de parede para relógio, tipo esse aqui. Tá sem bateria. Um papel de parede, vai criar um aplicativo, que seja. Tu pode tudo vir por aqui que já tem os formatos certinhos. Mas o que a gente vai usar mesmo é social media, porque a gente quer fazer imagens para redes sociais. Então vamos lá, aqui eu vou criar primeiro um Instagram Story, tá? Então aqui se vocês forem ver, ó, ele já vem com o formato certinho do Instagram Story. Quando eu for exportar depois aqui, ele já vai exportar no formato perfeito para eu pegar meu celular e só postar, tá?
Então aqui, como é que funciona a navegação? Se eu seguro o espaço, vira essa mãozinha aqui, e eu posso arrastar pela tela, e é como se eu estivesse realmente arrastando com a mão, tá? Ao mesmo tempo eu posso dar scroll para cima e para baixo. Então se eu quiser dar zoom, eu seguro Ctrl e eu giro o scroll para frente, como se eu quisesse entrar na tela, e o scroll para trás, como se eu quisesse afastar, tá? Bem intuitivo, bem tranquilo. Então eu vou colocar aqui no meio. E agora a gente já pode ver um pouco das ferramentas. Lembra que eu disse para vocês que design para rede social era uma mistura de elementos, como forma, cores, espaçamento, tipografia, imagens. Então aqui a gente tem as formas, tá? Quando tem essa flechinha do lado é porque tem mais coisas na ferramenta. Então se eu clico aqui, aparecem as variações da ferramenta. Essa ferramenta basicamente é uma ferramenta de forma. Então aqui eu posso criar um retângulo, uma linha, uma flecha, uma elipse, que é um círculo, um polígono, que é um triângulo, uma estrela, posso colocar uma imagem. Vou criar aqui um triângulo. Para eu posicionar o triângulo aqui, para eu realmente colocar o triângulo na minha tela, eu tenho que clicar e arrastar, tá? Ou se eu só clicar, ele vai colocar um triângulo de 100%. E aí eu posso clicar no meu triângulo e, quando eu coloquei o triângulo aqui na tela, vocês podem ver que ele já criou uma layer aqui, uma camada, tá? Que é o meu triângulo. Então se eu colocar outro triângulo, se eu colocar outro retângulo na tela, ele criou outra layer por cima dessa. E depois eu posso posicionar elas e tudo mais. E tá vendo que aqui, quando eu mexo nele, ele tá bem solto. Eu posso mexer do jeito que eu quiser. Só que para que eu faça um retângulo perfeito, que no caso é um quadrado, eu seguro Shift. Que aí ele fica no formato perfeito. E isso serve para outros formatos também, para outras formas, como um círculo, por exemplo. Se eu só mexo assim, ele é uma elipse. Agora, se eu seguro Shift, ele vira um círculo, porque ele fica um círculo perfeito. Tá? E tá vendo que tá um em cima do outro, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui algumas cores, tá? Vou vir aqui essas são minhas propriedades, que depois a gente vai ver. E eu vou colocar uma cor nele só para que a gente possa diferenciar. Então tá vendo que aqui ele tá na frente, né? Ele tá na frente. A layer mais de cima sempre vai ser a layer que tá mais na frente, que tá mais próximo de nós. Então se eu quiser colocar esse triângulo para baixo, esse círculo para baixo, eu tenho simplesmente que arrastar ele aqui para baixo. Na verdade, isso eu tirei do meu frame. Deixa eu colocar no frame aqui. Aí, agora sim. Tá no frame e tá embaixo dos outros retângulos, tá? Então esse é o nosso ordenamento de elementos. Beleza? Então a gente já viu as layers e a gente já viu a ferramenta mais importante que a gente vai usar, que são as formas, tá? Então aqui eu tenho a Pen Tool, que é a caneta, e com ela eu consigo criar formas customizadas. Então quando eu clico, ele cria o primeiro ponto. E sempre que eu clicar agora, ele vai criar outro ponto, e com isso eu vou formando o meu formato customizado, tá? Aqui, se vocês forem ver, ele está com stroke, que é uma borda, mas eu vou tirar a borda e eu vou adicionar um fill, que é o preenchimento dele. Viram que eu criei uma forma do jeito que eu queria, tá? E uma coisa bem legal aqui, depois a gente vai ver por que mudou aqui em cima, tá? Uma coisa bem legal que eu posso fazer com a Pen Tool é que eu não preciso só fazer pontos retos, que um vai exatamente reto para o outro. Eu consigo fazer curvas. Então, eu vou clicar aqui e ao invés de só clicar de novo, eu clico, seguro e arrasto. Aí, com isso, eu fiz uma curva entre um ponto e outro. E quando eu colocar outro ponto aqui, ele automaticamente já segue essa primeira curva que eu fiz. E eu posso clicar e depois eu posso editar isso daqui. Então, eu seguro o Ctrl aqui, e eu consigo mexer na curvatura do formato, tá? Para eu sair daqui, eu posso apertar V, que eu volto para essa tela aqui, e eu clico em Done, que ele já terminou o shape, tá? Então, aqui se vocês forem ver, como eu usei a Pen Tool tudo no mesmo shape, ele criou uma única layer com esse shape aqui, tá? Eu vou apagar. E agora, se eu clico aqui, tem a Pencil, que é se eu quiser desenhar, tá? Eu desenho aqui e isso tudo é em vetor, tá? Eu vou dar um zoom aqui, São vários pontos. Ele criou uma curvatura que vem isso aqui. Então, tipo, eu posso aumentar, diminuir o quanto eu quiser, que tá tudo em vetor, tá? Isso aqui eu não uso muito também, só mostrei porque estava aqui. Aqui tem a ferramenta de texto, que é um outro elemento que a gente usa bastante, texto. Aqui eu só cliquei para ele aparecer, mas eu posso clicar e arrastar, que daí eu crio uma caixinha de texto, e tudo que eu escrever vai ficar aqui dentro, tá? Deixa eu apagar isso aqui. E aqui, quando eu clico e seleciono o texto, as propriedades que abrem são as propriedades do texto. Lembra que a gente já viu que propriedade vai sempre mudar de acordo com a ferramenta que a gente está ou com o objeto que a gente selecionou. Tá?
Então aqui eu tenho algumas coisas, como eu posso mudar a fonte do meu texto, eu posso deixar ele em negrito, posso mudar tamanho, enfim. E aqui uma coisa legal, ó, se eu mexer só com essa ferramenta aqui, ele vai só aumentar a minha caixa de texto, tá? Só que dentro da seleção eu tenho outra ferramenta que é a Scale. Essa sim, ela aumenta o tamanho das coisas. Então se eu clico aqui e aumento, ela vai aumentar realmente o tamanho do meu texto, não só a caixa de texto. Isso é bem legal para aumentar o tamanho de imagens, aumentar formato sem... aumentar formas sem destruir as proporções, aumentar texto sem quebrar proporção nenhuma também. O Scale ele realmente mexe só com o tamanho, tá? Então deixa eu voltar para o Movie aqui. Aí vou apagar meu texto. Para selecionar eu posso arrastar a tela também, né? Deixa eu sair daqui. Tá. Então depois do texto eu tenho essa ferramentinha aqui, que é a mesma ferramenta que segurar espaço, tá? Quando eu seguro espaço é a mesma coisa que ela. Então deixa eu voltar para cá. E aqui é para adicionar comentário. Se tu trabalha sozinho não tem porquê, mas se tu trabalha com outra pessoa e tu quer adicionar, por exemplo, eu fiz esse retângulo aqui, daí eu vou adicionar um comentário aqui, ó. Tô na dúvida se deixo cinza ou preto. Postei o comentário ali, tá? Aí quando o cara estiver mexendo, estiver visualizando aqui, deixa eu botar aqui para visualizar só para vocês verem. Sim, eu posso visualizar ainda, tem muita coisa no Figma muito legal. Então quando eu clico aqui, ó, eu posso clicar aqui em comentários e eu vejo que ele já tem um comentário aqui. Aí quando eu clicar aparece aqui, tô na dúvida se deixo cinza ou preto, tá? Mas depois a gente vai ver mais essa parte de apresentar, porque pra gente criar, enfim, não é tão importante. Beleza. Então agora aqui, se eu clicar aqui, isso aqui sou eu, no caso, para eu saber quem que tá mexendo nesse arquivo. Como eu disse, lembra que dá para mais de uma pessoa mexer no mesmo arquivo, né? Então, se tiver outra pessoa aqui, vai aparecer a carinha dela do lado e a gente consegue ver até o mouse dela mexendo, é incrível. Depois eu vou mostrar isso com mais... Na verdade, eu vou mostrar isso agora. Eu vou abrir outra tela do Figma, tá? Agora eu vou abrir no meu aplicativo aqui no computador mesmo e eu vou clicar nesse negocinho aqui, ó. Então, ó, eu abri no meu computador, tá? Deixa eu voltar pra cá. Ó, tá vendo que agora ficou 2V, né? Ficou eu e o outro cara, no caso, que é o do aplicativo, né? E aqui, se eu der, ó, eu consigo ver onde é que tá o mouse da pessoa, tá vendo? Então, tipo, eu vou voltar aqui, ó, e vou colocar o meu mouse aqui na tela, tá? Agora eu vou dar um Alt Tab. Olha o meu mouse. Sério, tu consegue mexer, tipo, ao vivo com outra pessoa. Se vocês estiverem numa ligação por celular ou pelo WhatsApp, tu consegue ir conversando com a pessoa e mexendo no arquivo. É, sério, Figma é incrível, cara. Tá, deixa eu sair aqui com a outra. Beleza? Aqui, se eu quiser compartilhar com alguém, então eu posso criar um link para enviar para a pessoa, tanto para ela mexer, eu posso colocar aqui se eu quero que ela edite ou se eu quero que ela só veja. E aqui é para eu ver só a tela, tá? Então sem distrações. Lembra que eu tinha feito ali? Quando a gente clica aqui vai aparecer realmente só a tela, ó. Aqui ela tá com scroll. Deixa eu colocar uma coisa para ficar mais fácil de a gente ver. Aqui. Colocar aqui. Beleza. Ó, então aqui ele está mostrando com zoom mesmo, né? Aí se eu der scroll, ele fica aqui, ó. Então para apresentar um site, apresentar um aplicativo, ou até para apresentar um post para o cliente, tu consegue enviar em formato onde ele só visualize, que daí ele vê assim, é top demais. Tá, e aqui eu posso deixar em tela cheia, ou eu posso... Isso aqui eu não uso tanto, tá? Aqui ele está em 100%, que é a tela mesmo, mas eu posso colocar para ele caber inteiro dentro da tela. Então isso aqui tem várias coisas que vocês vão mexendo aí que vocês vão descobrir. Eu não uso tanto, eu uso mais para apresentação de site, mas daí eu gravo a tela e explico para o cliente ao invés de só deixar ele ver, tá? Eu prefiro assim, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem em questão de rede social. Beleza, deixa eu apagar esses dois elementos aqui. Se eu quiser selecionar mais de uma coisa, eu posso tanto arrastar e selecionar as duas, passar por cima das duas, ou eu posso clicar em uma, depois segurar Ctrl e clicar em outra. Desculpa. Ou eu posso clicar em uma, segurar Shift e depois clicar em outra. Tá? Ou eu posso vir aqui no Layer, clicar em uma, Shift e clicar em outra. Ou até Ctrl e clicar em outra, porque caso tenha 3, para duplicar é Ctrl D, tá? Sim, vai rolando algumas dicas no meio da aula. Então, por exemplo, se eu clicar nessa, segurar Shift e clicar nessa, eu vou selecionar as 3. Então, não importa quantas tenha, eu vou selecionar de uma até a outra que eu cliquei enquanto eu estou segurando o Shift. Agora, se eu quero selecionar só o retângulo de baixo e o elipse, eu seguro o Ctrl e clico aqui no outro Layer, que daí eu seleciono os dois sem encostar no do meio, tá?
Beleza? Apaguei tudo. E agora a gente já viu o layer. Ah, tem uma outra coisa muito importante aqui em cima, tá? Vocês podem ver que por enquanto tá um title de que é sem título. Eu posso colocar um título. E quando eu voltar lá para os meus arquivos, ele já vai ter esse título, tá? Aqui eu posso colocar onde que eu quero que ele fique. Se eu quero que ele fique em algum desses projetos aqui, porque por enquanto ele é um rascunho, lembra? E essa parte aqui, ela muda dependendo da ferramenta que tu tá usando ou a layer que tu tá selecionada. Então vamos lá, vou criar uma forma aqui. Tá vendo que mudou? Apareceu 3 coisinhas aqui. Isso daqui é quando eu quiser editar um objeto. Eu clico aqui, eu consigo mexer nos pontos dele, ó. Então se eu quero mexer em qualquer coisa, eu quero fazer uma gota, por exemplo, aqui eu consigo. A gota mais feia do mundo, mas rápida. Tá? Eu consigo brincar com ela aqui. Aqui tem algumas outras coisinhas que não são tão importantes. O mais importante é isso daqui, que é legal que você saiba. Deixa eu apagar isso aqui para mostrar. Ó, eu vou criar aqui. Agora eu vou vir em editar. E tá vendo que isso daqui é um ângulo reto, né? Ele não tem curva nenhuma. Se eu clico aqui, quando eu clico em cima e arrasto, eu consigo criar uma curvatura para aquele ângulo. Isso aqui é uma coisa que vocês podem usar bastante. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Então algumas outras coisas daquela partezinha ali ainda. Deixa eu clicar aqui, botar mais um. Eu clico aqui, mas vocês podem tanto clicar aqui quanto usar os atalhos, tá? Aqui no R, se eu quiser usar... Eu não uso tanto esses atalhos, eu uso mais o R. Mas se vocês quiserem criar linha L, elipse é O, enfim, assim vai. O que eu uso mais atalho é esse daqui mesmo, que é o V, e o Scale, que é o K. O resto eu clico aqui mesmo, que eu acho mais fácil. Então eu vou criar 3. E vou só mudar a cor para ficar mais fácil de a gente entender. A gente já vai chegar nessa parte aqui. Beleza. Então eu tenho 3 aqui, um em cima do outro, tá? Isso daqui é para criar um componente. A gente não vai usar componente agora porque não faz muito sentido para a gente aprender isso. Componente é uma coisa mais específica, assim, que a gente usa geralmente onde a gente vai usar muito o mesmo elemento, que a gente chama, que a gente cria um componente dele. Então vamos supor que eu quero que tudo isso aqui seja um componente. Eu clico aqui, ó, tudo isso vira um componente. Aí eu posso adicionar isso em outras telas, porque eu não preciso ter só um arquivo, né? Só uma artboard, eu posso criar outra artboard, por exemplo, sabe? Enfim, isso aqui a gente não vai usar tanto, eu vou mais confundir a cabeça de vocês se eu explicar agora. Então, deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. Beleza? Isso daqui é muito importante, que é usar como máscara. Então, eu vou clicar em 2 aqui. Quando eu clico em mais de um, ele muda, ele cria essa ferramenta nova aqui que a gente já vai ver, tá? Então, quando eu clico aqui em criar como máscara, ó, ele tá mostrando o meu elemento que está embaixo. Desculpa, ele está mostrando o meu elemento que está em cima, mas só onde o elemento de baixo aparecia. Ou seja, eu crio uma máscara para o elemento de cima com o elemento que está embaixo. Tá, mas assim com formato isso não faz muito sentido. Beleza, mas com foto faz. E a gente vai ver isso mais para frente. Quando eu seguro 2 elementos juntos, cria esse novo negocinho aqui que a gente vai entender melhor, que é a nossa ferramenta de booleano, tá? O nome é meio bizarro assim, mas eu vou explicar o que ela faz. Então aqui quando eu clico na flechinha dela, eu tenho 4 formas diferentes de fazer esse booleano. É booleano porque ele faz um cálculo booleano entre as formas para decidir o que fazer com elas, tá? Então aqui em union, o que o union faz? Ele vai pegar essas 2 formas e tudo que elas preenchem, então o que está em branco aqui é o que elas não preenchem e o que está colorido é o que elas preenchem, cada uma preenchendo a sua cor. Se eu clico aqui no union, ele vai unir as duas e vai deixar com a cor de alguma delas, tá? Não sei exatamente a ordem que faz, mas eu acho que é a de cima que fica com a cor da de cima. Se eu clico em subtract, tudo que ele vai excluir da de baixo tudo que está em cima. Então tá vendo? Essa daqui estava embaixo e ele excluiu a parte que estava em cima da parte que estava embaixo. Se eu clico em intersect, ele vai mostrar só o que os dois, só a parte dessa seleção que os dois preenchem, que no caso é essa parte aqui. Tá? E se eu clico em exclude, a parte que os dois preenchem vai se excluir e vai ser anulada e eles vão virar a mesma forma. Eles sempre viram a mesma forma quando eu clico aqui. Tá? Então isso é legal de saber porque, por exemplo, vamos supor que eu quero criar um quadrado, só que o quadrado ele tem que ser vazado, então no meio tem que ter se eu seguro... Ó, se eu só seguro o Shift, ele cria o elemento assim, né? Se eu seguro com Alt, ele cria do meio. De onde eu cliquei, ele se expande, tá? Então, onde eu cliquei vira o círculo, vira o meio e o resto se expande. Então, eu vim aqui. Aqui a gente já vai usar uma coisa que a gente vai ver depois nas propriedades, que é o alinhar. Eu vou selecionar os dois e vou alinhar aqui, ó. Alinhar tanto horizontal
tanto vertical quanto horizontalmente, tá? E a elipse está em cima, tá vendo? Então eu vou selecionar os dois, vou vir aqui, ó, e vou clicar o Subtract, porque daí lembra que ele tira do de baixo o que está em cima. Pronto. Agora eu tenho uma forma mesmo, que tem esse meio vazado. Então eu poderia simplesmente colocar um negócio branco, poderia, mas ele não seria transparente. Tanto que se eu adicionar uma coisa aqui, ó, adicionar um retângulo azul e colocar essa layer em cima, o retângulo aparece ali embaixo. Ó, ela é realmente transparente, entendeu? Isso provavelmente vocês vão usar bastante na criação. Beleza, a gente já viu os 3 coisinhas aqui também, e agora a gente pode ir para a parte mais importante, que são as propriedades, tá? Eu deixei por último porque realmente é a melhor parte. Então vamos lá. Aqui eu vou criar uma forma, vou criar um texto. Se eu segurar Ctrl e apertar Enter, ele termina o meu texto. Se eu só aperto Enter, ele dá Enter, tá? Ctrl Enter, ele conclui a edição. Vou aumentar aqui com o Scale, então aperto K e aumento um pouquinho. E vou adicionar também uma imagem. Eu posso colocar imagens aqui dentro, tanto vindo aqui em File, em File e Place Image, quanto segurando Ctrl Shift K, ou eu posso simplesmente arrastar uma imagem aqui para dentro, que é o que eu vou fazer, tá? Vou pegar essa daqui, vou arrastar aqui para dentro. Tá aqui a imagem, que ela funciona basicamente como uma forma, e eu posso mexer nela. Se eu seguro com V e mexo aqui, ó, a imagem vai sempre se posicionando para ficar preenchida da melhor forma possível. Por isso que eu falei que a gente ia usar bastante o K, que é o Scale, lembra? Para mexer em tamanho de imagem, que daí ele vai 100% daquele tamanho que a gente já tinha visto. Vou colocar aqui a imagem. E isso faz bastante sentido. Lembra que eu falei que a gente ia usar bastante forma... a gente ia usar bastante máscara com forma e imagem. Ó, por exemplo, eu posso dar um zoom aqui, ó. Vamos supor que eu quero só isso daqui. Posso vir aqui, criar aqui, ó. Aí eu coloco isso daqui embaixo e venho aqui e uso como máscara. Então, ó, tá vendo que eu transformo... A imagem ainda tá aqui, ó. A imagem tá aqui 100%. Mas ele virou uma... Ele mostra só a parte onde estava o meu círculo. E isso a gente vai usar muito. Tipo, muito mesmo, tá? Deixa eu tirar aqui desse grupo. Beleza. Então a gente vai ver algumas propriedades dessas... que são as 3 partes mais importantes, que são texto, forma e imagem. Basicamente o resto vem de uma soma disso, tá? Então vamos ver as propriedades. Quando eu clico em forma, eu tenho aqui em cima o alinhamento. Quando tem selecionado só um elemento, ele vai se alinhar ao artboard, tá? Ao frame. Então aqui ele vai alinhar à esquerda, aqui ele vai alinhar à direita, aqui ele vai alinhar ao centro, cima, baixo, centro, tá? Agora se eu tenho 2, ele vai se alinhar a essa seleção aqui, ó. A chave a referência desse alinhamento vai ser essa seleção aqui. Então, se eu colocar à esquerda, alinhou tudo à esquerda. Se eu colocar à direita, agora é tudo à direita. Se eu colocar no meio, eles se alinham no meio. Assim como aqui também. Tá? E outra coisa que tem no alinhamento é se eu seleciono mais de um. Vou colocar esse aqui e esse aqui. Então, eu vou selecionar os 3. Eu vou alinhar os 3 ao meio. E eu posso separar eles, posso distribuir eles, por exemplo, verticalmente. Então ele distribui igualmente na horizontal, e aqui ele distribui horizontal e aqui ele distribui na vertical, tá? Então vai ficar tudo alinhadinho ali. Beleza, já vimos o alinhamento, vamos então aqui para posição, tamanho e ângulo, tá? Então aqui a posição X é como ele se mexe no eixo X. Eu posso mexer tanto por aqui, quando eu clico no ícone e arrasto, ele aumenta e diminui o valor, como eu posso mexer aqui, ó. Se eu quiser mexer só no eixo X, igual eu mexi aqui, eu posso arrastar, só que arrastar segurando o Shift. Aí eu vou mexer, se eu arrastar para o lado, eu vou mexer só no eixo X, e se eu arrastar para cima e para baixo, eu vou mexer só no eixo Y. Ou eu posso mexer por aqui, como eu achar melhor, tá? Aqui eu tenho o tamanho dele, o W é de width e o H é de height, sei lá como é que fala. Então, por exemplo, se eu sei que eu quero um retângulo de 500 por 500, posso vir aqui, 500 por 500. Já está do tamanho certinho. Se eu sei que eu quero de... por exemplo, o post para o Instagram ele é de 1080 por 1920. Vamos supor que eu quero algo nessa proporção, mas bem pequenininho.
eu posso fazer, por exemplo, 108 por 192. Ele está no tamanho do Instagram, mas ele está bem pequenininho. E daí se eu quiser aumentar o tamanho disso, eu uso o Scale aqui e aumento. Beleza? Aqui a gente tem o ângulo, que é a rotação dele. Então eu posso tanto rotacionar por aqui, quanto eu posso colocar o mouse pertinho do quadrado, mas não no quadrado, e rotacionar por aqui. Tá? Se eu segurar o Shift, ele vai ir sempre de 15 em 15, se eu não me engano. Então eu posso, se eu quiser rotacionar para ele ficar, por exemplo, certinho, ó, ele tá assim, e eu quero que ele fique certinho na horizontal, eu venho aqui, seguro o Shift e ele vou rotacionando até ele ficar certinho, tá? Aqui é se eu quiser colocar curva nos ângulos retos dele, tá? Então eu posso vir aqui, ó, vou aumentando, e ele vai criando uma curva, até que chegue o ponto que não dê mais para criar curva. E tá vendo que se eu vou até o final, ele volta lá do outro lado. Isso eu acho muito legal. Beleza. Essa parte aqui não é importante, tá? Ela é bem difícil de explicar, então eu não vou explicar aqui, porque eu vou mais te confundir. Muita coisa eu vou mais te confundir se eu explicar aqui e eu vou acabar passando por ela. Aqui é a forma de aplicação, eu não sei como é que eu posso chamar isso, mas deixa eu mostrar para vocês. Eu vou colocar esse retângulo preto e eu vou diminuir um pouco a opacidade dele, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, 50%. Se eu colocar ele em cima dessa imagem... Peraí, deixa eu subir ele. Na verdade eu vou colocar vermelho para ficar mais fácil de explicar. Se eu coloco ele em cima dessa imagem, ele é simplesmente um retângulo com vermelho com a opacidade em 50%, tá? Então ele é transparente. Só que eu posso vir aqui e colocar, ao invés de normal, eu posso colocar ele como darken, que além de estar 50% transparente, ele vai escurecer o que está embaixo. Ó, eu posso colocar 100% aqui de novo. Que ele vai ser um retângulo vermelho que ele escurece o que está embaixo, tá? Então eu tenho aqui algumas outras coisas, multiply, que também escurece, e assim eu posso ver. Eu tenho o screen, que ele clareia com o vermelho, mas ele usa o vermelho para clarear. Então aqui a gente consegue alguns efeitos bem legais de usar em posts, tá? Beleza, então a gente já viu aqui a forma de aplicação, que vamos deixar no normal por enquanto. Aqui é a opacidade, e aqui é se eu quero que ele apareça ou não, tá? Aqui a gente chega numa parte bem legal, que é o fill, que é o preenchimento. Então, se eu clico aqui, eu posso selecionar uma cor, tá? Aqui eu mudo a cor, valor, tudo mais. Beleza? Então aqui, uma coisa muito legal é que tu não precisa adicionar só um preenchimento, tu pode adicionar mais, por exemplo, eu quero que isso aqui seja amarelo, mas eu quero que ele vá escurecendo. Então eu adiciono mais um fill e agora ele é com gradiente, ó. Então para eu trocar o que é o fill, se eu quero uma cor sólida, um gradiente, até uma imagem, eu tenho que clicar nele, né, para selecionar. E aqui em cima eu mudo de linear, eu posso colocar sólido, que é uma cor sólida, linear, que é um degradê linear, um degradê radial, angular, diamond, e eu posso adicionar uma imagem, que a gente vai ver depois. Que eu posso clicar aqui em Choose Image, que ele vai escolher uma imagem para preencher isso daqui. Lembra que quando eu mexi nessa imagem aqui com o V, que era só mexer no tamanho, ela ia se ajustando? É exatamente porque a imagem no Figma ela é uma forma com preenchimento, e o preenchimento é a imagem. Então, por isso que aqui, se vocês forem ver, não tem nada, mas se fosse uma imagem aqui, ela ia preencher esse meu formato, tá? Então, deixa eu botar no linear aqui para mostrar como é que fica o gradiente. Aí, ao invés de branco, aqui eu vou deixar preto. Ó. E aqui eu vou deixar preto também. E aqui é a opacidade da minha cor. Então, eu não preciso deixar 100% transparente. Eu posso mexer na opacidade para deixar tipo um pouquinho menos escuro ou 100% claro. E eu consigo fazer esse efeito de degradê na mesma forma. Eu não preciso criar uma forma em cima da outra forma. Isso é muito bom também, tá? Se vocês querem fazer um botão, alguma coisa assim, para uma call to action, por exemplo, de clique aqui. Eu vou apertar T do texto, colocar aqui, clique aqui. Aí seguro o K, vou diminuir um pouquinho. V para selecionar, seleciono o texto, seleciono a forma, alinho os dois e vou colocar o texto branco, por exemplo. Esse botão tá horrível, tá? Não façam nada parecido, é realmente só pra mostrar e foi as cores que já estavam aqui. Desculpa por isso, tá? Deixa eu apagar. Então, agora que a gente chegou nas cores, tem uma coisa muito legal do Figma que eu quero mostrar pra vocês, que são os estilos, tá? Então, no meu projeto, por exemplo, a minha identidade visual ela é basicamente preto, branco e azul, tá? Então, eu posso adicionar essas cores ao meu estilo. Por exemplo, eu vou vir aqui no preenchimento, eu vou colocar o preenchimento preto, e agora eu clico nessas 4 bolinhas aqui, que são as bolinhas de estilo, tá? E aqui tem algumas cores que eu tinha colocado antes. Deixa eu tirar, eu posso clicar com o botão direito e deletar. E eu vou clicar no mais para adicionar uma cor ao meu estilo. Eu posso colocar aqui preto, por exemplo, mas eu não coloco o nome porque eu vejo visualmente elas.
Então tá aqui o preto. Então agora eu vou colocar também o branco. Eu posso clicar aqui para ele desvincular o estilo, ou eu posso clicar aqui e vai aparecer a minha lista de estilos. Vou desvincular e vou colocar o branco. Vou adicionar o branco aos meus estilos. E eu vou colocar agora também, vou desvincular aqui e vou colocar um azul. Não é bem esse azul que eu uso, mas só para vocês terem uma noção. Vou adicionar o azul. Beleza, então aqui eu tenho meus 3 estilos, tá? Quando eu clico aqui, eu posso selecionar entre os 3 estilos de uma forma muito rápida. Então isso é muito bom porque eu tenho, ó, fica aqui, ó. Ele fica no meu arquivo, tá? Então por exemplo, eu posso criar mais de um post no mesmo arquivo, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, mas eu já vou adiantar para vocês. Eu posso ou apertar F e criar um novo, por exemplo, um Instagram Stories novo. Então no mesmo arquivo eu posso criar tanto um Stories, na verdade, deixa eu criar outra coisa, quanto um post. Aí eu já crio os dois e já faço um Stories e um post ao mesmo tempo, tá? Isso é muito massa também. E, por exemplo, vamos supor que eu eu já criei esses Stories aqui e eu quero criar um post parecido com ele, mas não igual. Então, quando eu for criar uma forma nova aqui, ó, eu já posso pegar uma das cores do meu estilo, tá? Isso é muito bom, eu uso bastante, eu acredito que tu vai usar bastante também. E, além disso, o estilo ele não serve só para cor, tá? Deixa eu clicar aqui no texto para te mostrar. Eu posso ter estilos de texto. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Roboto, Bold, 150 pixels. Teste. Vou colocar qualquer nome aqui. Tá? Agora eu vou criar aqui um outro texto normal. Texto. E eu vou colocar... Olha, já veio como teste porque eu só tenho um, então ele entende que é o padrão, né? Mas eu vou colocar aqui, sei lá, Arial. Regular... Pera que eu não tenho Arial, acho. Tá aqui. Bom, vou colocar... Cadê? Tá, vou colocar qualquer fonte aqui. Coloquei Barrio 10. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu posso selecionar o meu texto, venho aqui em estilos e coloco o estilo que eu tinha criado de texto. Isso é muito legal também, porque a gente consegue sempre manter um padrão entre postagens. Então, por exemplo, as minhas postagens eu crio toda no mesmo arquivo. Eu tenho um arquivo por mês, onde eu vou criando os posts do mês naquele arquivo. Então, dificilmente você vai ver um post meu que o texto não seja igual ao outro texto, porque eu crio através de estilos. Então, é muito difícil eu errar nisso. Às vezes eu erro, às vezes eu esqueço de alguma coisa, mas é muito difícil. Isso diminui muito a nossa chance de erro e de fazer coisas que não tenham um padrão, tá? E padrão para a identidade visual de uma página é muito importante. Tá, deixa eu apagar aqui. Então, a gente já viu os estilos, que são muito importantes. Deixa eu adicionar uma normalzinha. E aqui, além do preenchimento, a gente tem stroke, que é a borda, tá? Então, ó. Aqui é a cor da borda, igual no preenchimento. Eu tenho estilo para cor também. Então, vou colocar aqui azul, por exemplo. Eu posso mexer no tamanho, igual o outro. Eu posso clicar e arrastar no ícone. Ou eu posso simplesmente colocar um valor aqui. Aqui é onde ela vai ficar. Por exemplo, aqui a borda está indo para dentro, tá vendo? Eu posso colocar para a borda ir para fora. Ou eu posso colocar para a borda ser no centro da bordinha do meu elemento. Então, ó. Opa. No centro. Então, ela cresce para os dois lados. E aqui eu posso colocar alguns tipos diferentes de borda. Aqui está quadradinho, tá vendo? Posso colocar para ela ser redonda, posso colocar para ela ser cortada. Enfim, tem várias coisas aqui que tu pode mexer. Aqui é o estilo da borda, tá? Como isso aqui é um quadrado e não tem pontas, não dá para ver. Mas deixa eu criar uma linha aqui, por exemplo. Ó, vou criar uma linha, segurei Shift para ela ficar retinha. Vou colocar 10, 12, tá? E aqui, ao invés de nona, eu vou colocar... Ó, olha como é que tá parecendo o joguinho da cobrinha aqui, né? Da Snake. Agora, se eu clico aqui e ao invés de nona eu coloco round, ele fica arredondado a ponta. Se eu coloco square, fica quadradinho. Se eu coloco line, ó, line arrow, ele cria uma seta em cada ponta. E se eu clico triangle arrow, ele clica E se eu clico triangle arrow, ele cria uma seta em cada ponta, só que triangular ao invés de linha, tá? Então, beleza, a gente já viu aqui o stroke, que é a borda, e agora a gente vai ver efeitos. Eu vou clicar aqui para adicionar um efeito. E aqui eu tenho, deixa eu tirar a borda aqui. Drop shadow, que é a sombra, né? Então aqui deixa eu colocar em 100% para vocês verem melhor. Aqui ele adiciona uma sombra. Aqui eu posso mexer, quando eu clico no efeito, eu posso mexer nas propriedades dele, tá? Aqui eu posso mexer, aqui a distância Y, lembra? Y, X. Então aqui ele está sendo deslocado 4 pixels para baixo. Se eu deslocar 4 pixels no X também, ele fica assim. Eu posso colocar valor negativo. Menos 4 vai para a esquerda, menos 4 vai para cima. Assim como eu posso deixar 0 e 0,
que aí ele vai se espalhar, e aí eu tenho que aumentar aqui o blur, que é o desfoque. Vou colocar 15, ó, vai aumentando o valor. Aqui eu posso mexer na cor, se eu quiser vermelho, se eu quiser, enfim. E aqui é a opacidade, então vou botar de 30, por exemplo. Que aí ele fica mais parecidinho com sombra mesmo, deixa 100% e não fica tanto uma sombra, né? Ou fica uma sombra bem forte. E aqui eu tenho alguns outros efeitos, tá? Vou clicar aqui para adicionar mais um, ele já adiciona o Drop Shadow, que é sempre o primeiro, mas eu posso clicar aqui e adicionar outras coisas. Então tem o Inner Shadow, que é a sombra para dentro, tá? Então deixa eu deixar isso aqui pretinho. Ó, aí parece que... Deixa eu tirar o Drop Shadow. Parece que é um furo, é um baixo relevo no meu post, tá vendo? Isso aqui é algo bem legal de usar também. Aí eu tenho o Layer Blur, que ele vai embaçar o meu elemento. Posso clicar aqui e mexer o quanto que eu quero que embace. E eu tenho o Background Blur, que esse é bem legal. Ó, eu vou colocar ele aqui em cima do planeta e eu vou diminuir um pouco a opacidade dele. Ó, tá vendo que ele deixou borrado a minha imagem de fundo. Ele tem a cor dele normal, deixa eu colocar uma cor mais escura aqui para vocês verem. Vou colocar uma cor branca. Ele tem aqui a cor dele, que é branco 50%, mas ele deixa o meu fundo, a imagem de fundo borrada, e não ele, ó. Ele é perfeitinho, ele não tá borrado. O que ele borra é o fundo. Isso é muito usado também. Então, eu posso vir aqui e aumentar, por exemplo, ó. Se eu clicar bem na lateralzinha aqui, ele vira essa setinha que eu posso fazer, mesma coisa que fazia nos ícones. Isso é bem ruim, porque é bem difícil de fazer, e eu acho que eles vão mudar isso nas próximas atualizações. Então aqui, sem nada, e aqui eu posso aumentar o quanto eu quiser. Isso é bem legal. Beleza, a gente já viu todas as propriedades, então, do retângulo, do formato, e agora vamos ver da imagem, que é bem simples, que a imagem nada mais é do que um retângulo com um fio, um preenchimento de imagem, né? Mas a imagem aqui tem algumas coisas específicas dela, tá? A gente pode mexer na exposição, então deixar mais escura ou deixar mais clara. A gente pode mexer no contraste. A gente pode mexer na saturação, que é deixar preto e branco, que é aumentar a saturação. Temperatura, que é deixar a imagem mais quente, que é deixar a imagem mais fria. Tint é cor também, só que daí é do magenta pro verde. Só que tudo isso mexendo nas cores da imagem mesmo, né? Highlights, que é aumentar o branco, diminuir o branco. E Shadows, que é aumentar o preto, deixar o preto mais claro, deixar o preto mais escuro. Tá? Então com isso a gente pode fazer uns pequenos ajustes de imagem, mas que fazem bastante sentido caso a gente pegue alguma imagem que seja um pouco escura, que tenha pouco contraste, que tenha muito contraste, a gente consegue mexer esses pequenos ajustes para deixar o nosso post ainda mais bonito. Tá? Aí depois de imagem a gente tem propriedades específicas também do texto. Tá? Então se a gente clicar aqui no texto, vamos ver as propriedades específicas do texto. Aqui é a fonte dele, então eu posso colocar alguma outra fonte que eu quiser. Tá? Então, depois da fonte, deixa eu voltar para que eu tava. Qual que eu tava? Aqui eu mexo no peso da fonte, tá? E tudo vai depender da fonte que tu tiver instalada. É por isso que eu recomendo um pouco tu baixar o programa, porque daí as fontes que tu tem instalado no teu computador já ficam acessíveis ao programa. Para te usar online as fontes que tu tem, tu precisa... Tem um Figma Fonts ou algo do tipo, eu não lembro como é que é o nome porque eu não uso, mas tu pode instalar as fontes no teu próprio Figma, é um bagulho meio bizarro, mas é bem legal. Mas eu uso no computador, eu acho mais fácil, tá? Aqui é o tamanho da fonte, então aqui está 150, por exemplo, já tem algumas pré-disposições aqui, já tem alguns modelos de fonte aqui, mas tu pode colocar, por exemplo, eu quero 83. Aqui, deixa eu colocar um texto maior. Texto maior, só para ficar mais fácil de explicar. Beleza? Tá vendo que ele saiu da tela? Porque ele tá nessa parte aqui que é uma linha única, tá? Ele tá com largura automática. Se eu clicar aqui, ele fica com o tamanho automático, mas a largura fica definida. Então, ó, eu vou mexer no tamanho da caixinha de texto. E tá vendo que a altura tá automática. Quanto mais texto eu colocar aqui, ó, mais ele vai mexendo na altura, mas a minha largura tá fixa, tá? E aqui esse último é para deixar em um tamanho fixo, tá? Então eu posso mexer aqui o quanto eu quiser, mas vai ficar sempre fixo, tá? Tá vendo que ele chegou a sair do tamanho do texto. Se eu for alinhar, por exemplo, ele vai ficar preso a esse pedaço aqui, tá? Então eu gosto de usar esse daqui, que daí eu consigo controlar aqui certinho, ou então às vezes até esse daqui, mas mais esse. Tá, e agora que eu tô com... Vocês já entenderam aqui para colocar o texto aqui.
a gente pode ver essas outras propriedades aqui. Isso daqui é a altura da linha, tá? Ó, quando eu mexo aqui, ó, não está pegando porque eu não estou com o texto selecionado. Selecionar tudo, vou clicar aqui. Ele vai fazer com que a linha seja maior, o espaçamento entre linhas. Aqui é o espaçamento entre fonte, entre letras, tá? E aqui entre parágrafos. Então, ó, vou dar um Enter, por exemplo. Então, ele não mexe no tamanho da linha, mas ele mexe no tamanho entre parágrafos. Isso para criação de site, coisa assim, é muito boa. Beleza, a gente já viu essa parte aqui. Então, aqui embaixo a gente tem um alinhamento. Ele está alinhado à esquerda. Eu posso alinhar ele ao centro. E eu posso alinhar ele à direita. Esquerda, direita. Isso. Posso alinhar ele à direita. Assim como eu posso deixar ele alinhado na parte de cima, na parte do meio e na parte de baixo. Mas para que serve isso? Isso serve para quando eu uso esse tamanho fixo. Ó. Vou usar o tamanho fixo. Vou alinhar aqui, tá vendo que ele fica alinhado em cima, né? Se eu coloco aqui, ele vai ficar sempre alinhado no meio. Se eu colocar aqui, ele vai ficar sempre alinhado embaixo. Então, da parte de texto é isso aí, tá? E depois, a última parte aqui depois que tu já tá com tudo feito, já tá com tudo certinho, tu pode criar formas de exportar. Então, eu vou clicar aqui para adicionar uma forma. E aqui é 1x, que é o tamanho normal que a gente vê. Eu posso colocar 0.5, que é metade do tamanho. Eu posso colocar 2 vezes, que, por exemplo, de 1080 a 1920 ia ficar, sei lá, 2160 por não sei quanto. Sou horrível de matemática básica. Aqui eu posso colocar, o sufixo se eu não me engano, é o que vem depois. Por exemplo, sempre que eu salvar aqui, sempre que eu exportar, ele vai ficar com o nome do meu artboard, tá? Que no caso aqui é Instagram Story. Então se eu quisesse colocar, por exemplo, sei lá, não finalizado, ele ia adicionar isso, ia ficar Instagram Story, -1, não finalizado.png, tá? Não uso muito também. Aqui é o formato, isso é importante. Se tu quer salvar em PNG, se tu quer salvar em JPEG, se tu quer salvar em SVG, PDF. Eu gosto de postar em JPEG, tá? Para stories, para post, eu gosto de postar em JPEG. Eu postava em PNG antes, mas mudou o algoritmo, eu acho, do Insta, a forma como tu faz o upload. E em PNG eu vi que ele estava corrompendo um pouco. E aqui são algumas coisas extras que eu não mexo nisso. Eu deixo sempre Content Source, que caso tiver alguma coisa fora e tiver desclicado isso aqui, ele pode exportar coisa de fora, tá? Aí eu posso clicar aqui e já exportar, tá? Aqui no site, quando tu clica em exportar, já vai fazer download. Já se tu tiver no teu aplicativo do computador, quando tu clica em exportar, ele vai deixar tu escolher onde é que tu quer salvar. E além de clicar aqui em exportar, como eu já criei uma forma de exportação, eu posso segurar Ctrl Shift E, daí ele já vai mostrar aqui as formas de importação, se está tudo certinho, porque deixa eu criar 2 formas de exportação para mostrar para vocês. Vamos supor que, na verdade, aqui, ó, quando eu estava mexendo no export, eu estava clicado no retângulo, vocês viram? Então, ele baixou só aquele retângulo, ele exportou só o retângulo. Para exportar, tu tem que clicar onde tu quer exportar, isso é bem importante também. Então, aqui a gente vai exportar todo o nosso frame, tá? Clicar aqui, adicionar uma forma de exportar, já tem aqui a normal, e eu posso adicionar mais uma, ó. Vamos supor que eu quero a 2x, tá? Então, quando eu aperto Ctrl Shift E, ele me mostra todas as exportações que eu criei aqui nessa parte da propriedade. Então, eu mostro o Instagram Stories, que era onde eu estava selecionado, lembra? O 1 e 2x. E mostra o retângulo, porque eu criei uma exportação para o retângulo também. Para que serve isso? Isso serve mais para site e interface visual. Que vamos supor que eu tenho um botão e eu quero que esse botão seja exportável também. Além de exportar todo o meu trabalho para mostrar para o cliente, eu quero que o botão seja exportável. Então, quando eu der Ctrl Shift E, vai ter todo o trabalho para mostrar para o cliente, mas também vai ter aquele botão para exportar para o desenvolvedor, por exemplo. A gente não vai usar muito isso, mas é só para vocês entenderem como que funciona o exportar. E esse é o Figma. Tá? Eu falei que eu não ia me enrolar e eu juro que eu tentei ser o mais rápido que eu pudesse nessa aula, mas é muito difícil eu te explicar e te mostrar todas as ferramentas sem enrolar um pouco, sabe? E é difícil, eu tento mostrar, mas eu lembro de uma aplicação e acaba ficando difícil, tá? Mas aqui vocês já sabem tudo e agora o que faltou eu explicar aqui, que eu acho que não foi muita coisa, a gente vai vendo conforme eu for criando as artes mesmo, porque é mais fácil eu te explicar na prática do que mostrar coisa que tu nem vai usar, né? Então, até a próxima aula.